Fala aí, rapaziada ligada no canal Jogo Falado, mais um vídeo no ar. Hoje, como prometido, para trazer o estilo de jogo do Paulo Turra, né? Como os times do Paulo Turra atuam. Depois de ontem ter sido o Santos ter anunciado a contratação dele, né? A gente trouxe o vídeo aqui falando da contratação. Hoje é o estilo de jogo dele, tá? Antes de tudo, pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente, é de graça. A gente está aí com 903 inscritos, eu acho, 902, não sei. Chegar em 1000, tentando chegar em 1000, dá essa moral aí pra gente, que é muito importante, tá bom? E a gente vai falar bastante do Paulo Turra. Por quê? Porque ele é um cara que teve uma curta experiência como treinador, né? A gente já falou aqui. Ele ainda até eu deixei na descrição do vídeo de ontem, né? Mas ele já tinha até trabalhado como técnico principal mesmo no Cianorte, no Novo Hamburgo, no Brusque, quando o Brusque estava em divisões ainda mais inferiores, enfim, trabalhou em Série D. Então, ele é um cara que tinha só trabalhado ali num nível bem mais baixo, até de 2009, mais ou menos, até 2014, 15. Aí ele foi ser auxiliar do Felipão, no Guangzhou, no Grêmio, enfim, no Palmeiras. E aí, esse ano que resolveu seguir a carreira solo como treinador depois que o Felipão aposentou, mas voltou, enfim. Então, o único trabalho dele em alto nível foi esse do Atlético Paranaense, né? No nível profissional, profissional não, um nível principal do profissional, né? É, Ele é um cara que a gente vai mostrar os vídeos, mas o Paulo Turra é um cara que gosta de atuar com a defesa de bloco médio ali, mais ou menos, com uma pressão bem maior do que o Odair, né? Ele tem alguns gatilhos ali, o time dele tem de subir um pouquinho mais a marcação. Fez alguns gols já esse ano, nisso, roubando bola ali na frente. É um cara que gosta de construir bastante pelas laterais, mas como? Com o lateral passando e o ponta sendo acionado direto para levar bastante, né? E aí fazendo assim uma movimentação com os outros jogadores movimentando, entrando na área. Não é tanto, por exemplo, o Odair, ele gostava também de trabalhar muito com os jogadores laterais, mas o que? Ele povoava o lado do campo, o meio encostava até o volante às vezes, e tentava jogar por ali, e aí depois tentar os cruzamentos, enfim. O Paulo Turra também utiliza dos cruzamentos, mas o que ele prefere mais, né? Essa movimentação em velocidade para liberar um espaço e o jogador entrar na área. Trabalha bastante também bola longa e inversões, né? Ele gosta mesmo de a bola tá na lateral, os jogadores trabalhando por um lado, e uma inversão rápida para o outro para ter o caminho livre e conseguir atacar. Justamente por isso que eu falei que os pontas aí podem ser bastante acionados, né? Ele estava sem contrato, né? Porque ele foi demitido do Atlético, então chegou livre, né? O Santos não teve que pagar nada aí além de, não sei se bônus, né? De luvas, enfim, mas assinou um contrato de 1 ano, tá? Também falei, deixei na descrição ontem. No vídeo eu falei que não sabia se era 6 meses, mas na descrição do vídeo tá lá, contrato de 1 ano, tá? Foi informação aí que deu para confirmar depois. O Paulo Turra normalmente utiliza um 4-2-3-1, mas que durante a partida varia na hora de defender. Defende em 2 linhas de 4, parecido até com o que o Santos defendia com o Daír, mas de uma forma um pouco mais compacta e, como eu falei, pressionando um pouquinho mais. Já chegou a defender em alguns momentos também com linha de 5, né? Mas enfim. E o último clube dele, repito, foi o Atlético Paranaense, né? Ele é um cara que gosta de ter a saída de bola mais trabalhada, né, mais sustentada. Então, provavelmente, eu imagino que o Sandri vai ter mais oportunidades, tá? O Sandri é esse cara de muita qualidade no passe, ele consegue fazer a primeira saída ali com mais qualidade do que Rodrigo Fernandes e Alisson. O Alisson, a gente sabe, tá fora até, né? Mas enfim. É, E o Camacho também teria essa qualidade, né, em teoria, mas eu acho que ele vai acabar preferindo o Sandri para fazer mais ou menos aí a função que o Fernandinho fazia lá no Atlético, tá? Guardadas as devidas proporções. É claro, o Fernandinho é um jogador espetacular. Então, e aí a saída com os dois zagueiros, os laterais presos ali para fazer essa primeira saída, e o volante na frente, né? Uma saída com 4-1, né? 4 jogadores e esse volante na frente. O segundo volante dele costuma também chegar mais ao ataque, encostar no meia, né? No camisa 10, que também não costuma vir buscar a bola, tá? O Lucas Lima, que fazia muito isso com o Odair, não deve fazer com o Paulo Turra, porque o Paulo não gosta tanto dessa situação, a não ser que ele use o Lucas Lima fazer a primeira saída, mas eu acho muito difícil, não deve fazer isso, não. O primeiro homem, esse homem da construção, ele não utiliza, não trabalha também, apesar da posse dele, a saída de bola dele ser mais construída, né, essa primeira bola, ele não trabalha com posse assim no ataque, né? Um ataque de trabalhar bastante, rodar a bola de um lado para o outro, não. É um jogo mais vertical,
que, repito, usa bastante essas inversões. Certamente vai ser aproveitada a velocidade de Mendonça e Soteldo para tentar colocar eles muitas vezes em profundidade. E tem que ver a questão dos laterais, né? Porque de laterais que chegam ao fundo, que passam, fazem a ultrapassagem, só o Lucas Pires faz isso, né? No elenco atual. O Natan, muito pouco. O Inocêncio também não. O João Lucas, menos ainda. Então, tem que ver como é que ele vai trabalhar, que é uma alternativa que ele também utiliza no jogo dele, né? Uma coisa que o Paulo também utiliza bastante é de quando os seus laterais sobem, às vezes, fazer esse corte para o meio, né? Que eu falei, ele costuma povoar pelo lado, né? Colocar os jogadores pelo lado, mas para justamente fazer o facão, né? Do movimento dos jogadores entrarem na área. E muitas vezes, quando o lateral sobe, ele faz dessa liberdade do ponta entrar na área, né? Então, o lateral encostou, o ponta entra na área para ficar mais perto do atacante e do meia, para povoar ali o meio do campo, para ter alternativa para trabalhar só por dentro, tá? Ele é um cara que não trabalha tanto só por fora. O Odair, eu mesmo reclamava bastante que não tinha ninguém pelo meio, muitas vezes, principalmente nas entrelinhas ali, né? Então, o Paulo Turra, em teoria, utiliza mais dessa alternativa, o que eu considero essencial, tá? E a gente espera que se for dar certo, né? É uma alternativa muito válida que acaba colocando jogadores em uma posição de mais perigo, né? Para chegar ao gol do adversário. Esse é um exemplo da saída sustentada. Os dois zagueiros ali, os dois laterais e o Fernandinho um pouquinho mais à frente. O Christian ainda, que é esse jogador aqui pelo lado esquerdo, encosta para receber, mas o Fernandinho acaba sofrendo a falta, né? Essa é a bola longa, por exemplo. O Fernandinho lança o Fernando, né, pelo lado esquerdo. Claro que tem um jogador da qualidade do Fernandinho, influencia bastante, mas nesses dois jogos contra o Botafogo, a bola longa foi bastante usada, né? E os laterais estavam conseguindo acertar bastante. Mais uma vez o exemplo de bola longa aí, né? Depois da saída de bola com o Fernandinho encostando, ele manda pro Canóbio pela direita fazer a jogada, acaba perdendo a bola, mas ela ainda sobra ali pro ataque do Atlético, que tá cortado o lance. E o chute vai para fora, mas mais uma vez para mostrar como o Atlético não tinha problema em utilizar essa bola longa nessa uma verticalidade da equipe, né, que buscava bastante o ataque de forma rápida. Essa é a parte que a gente cita, né, de ter jogadores que se movimentam bastante, dos pontas cortarem para o meio, fazerem o facão. Era muito interessante no Atlético essa movimentação, né? Você vê que o Atlético rouba a bola ali com o Fernandinho, ele solta pro Canóbio, que estava jogando aberto pela direita nesse jogo, mas ele trabalha por dentro. Ele tem na esquerda o Christian, que era o meia pela esquerda, né, volante, encostando ali na frente também. O Pablo saindo da área, o Vitor Roque também se movimenta bastante. Enfim, a troca de posição dos jogadores do Atlético era muito interessante. Claro que também passa muito pela característica deles, né? Mas talvez aqui no Santos também possa ser feito de forma interessante isso aí.